Paz do Senhor, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, lutando a cada dia, derrubando as barreiras, crendo na vitória que o Senhor já conquistou para cada um de vocês, amém? Hoje a nossa primeira ministração do nosso trabalho, Aliança de Milagres. A primeira ministração tem como título Aliança com Deus, que é o mesmo que compromisso com Deus. O texto-chave está em Josué, capítulo 2, versículo de 1 a 21. Eu vou deixar para que você medite nessa passagem. Nós estaremos falando sobre a história de Raabe, que foi uma mulher que, mesmo sem conhecer a Deus, sem ser do povo de Israel, ela conhecia Deus só de ouvir falar. Mesmo assim, ela fez um compromisso com o Senhor e o Senhor a honrou. Ela conseguiu o milagre que ela precisava, e isso por causa de uma aliança que ela fez com o Senhor. E por que nós estaremos usando este exemplo? Porque nós estamos aqui fazendo uma aliança também com o Senhor, e nenhuma das alianças feitas com o Senhor, da parte dele, ele nunca quebrou as alianças dele. Então só depende de nós. Se permanecermos firmes no nosso compromisso com o Senhor, pode ter certeza que o milagre virá. Pode ter certeza que o Senhor estará operando na nossa necessidade, independente seja qual for a sua necessidade, que seja uma necessidade financeira, que seja uma necessidade na saúde, que seja uma libertação, de repente uma necessidade familiar, seja qual for a sua necessidade. Todos nós temos necessidades. Então coloque diante de Deus a sua necessidade, que você seja firme neste compromisso. Você vai meditar nessa passagem bíblica, Josué capítulo 2, de 1 a 21, e você vai conhecer a história de Raabe. E através da história de Raabe, você vai ter um exemplo a ser seguido. Seja fiel assim como Raabe foi, e o Senhor vai te abençoar. Então, Raabe, vou falar aqui por alto a história de Raabe, porém eu quero que você leia para poder entender melhor. Raabe, ela era nada mais, nada menos do que uma prostituta, uma pessoa que não servia ao Senhor, uma pessoa que havia ouvido falar do Senhor, mas ainda não o conhecia, não tinha tido nenhuma experiência com o Senhor. E ela habitava em Canaã, até em Jericó, aliás, a terra, e ela habitava na terra que o povo de Israel iria conquistar, a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. E o Senhor pediu e o Senhor ordenou que fossem separados espias para que fossem espiar aquela terra. E ali Raabe acolheu 2 homens do Senhor, 2 servos do Senhor. Ela conhecia Deus de ouvir falar, e os boatos que estavam circulando por ali naquele momento era que aquele povo de Deus, aquele povo que morava no deserto, estava vindo e iria conquistar aquela cidade, a cidade de Jericó. Porém, é claro que as pessoas daquela cidade não iriam cruzar os braços, não iriam simplesmente esperar a cidade ser invadida. Então eles também estavam atentos. Mas Raabe, já ouvindo falar vários feitos do Senhor na vida daquelas pessoas, na vida do povo de Deus, ela decidiu acolher aqueles 2 espias. Ela os escondeu para que eles não fossem pegos, e ali ela correu vários riscos. Por quê? Porque se as pessoas da cidade, se os homens da cidade descobrissem que ela estava ali guardando aqueles homens, escondendo aqueles homens, eles iriam matá-los, tanto a ela como a família dela. Então ela correu um risco muito grande, tanto ela como a família dela. Porém, ela ouvia falar dos feitos de Deus, e ouvindo falar dos feitos de Deus, ela sabia que Deus era poderoso. Quanto você já ouviu falar do Senhor? Quantas maravilhas você já ouviu falar que o Senhor operou? Quantas curas, quantos milagres na sua própria vida? Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Então você sabe o poder que o Senhor tem. Nós não podemos limitar o poder do Senhor.
Então, Raabe, ela ouviu falar do poder de Deus, embora ela não conhecesse ainda o Deus de Israel. Ela ouviu falar das maravilhas que ele fizera, e isso despertou a fé em seu coração. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir. Quanto mais eu ouço falar o que o Senhor faz, quão bondoso Ele é, quanto mais eu ouço falar do amor de Jesus, o que Ele fez na cruz por mim, mais eu vou querer conhecê-lo e mais eu vou crer nas promessas dele. Então, ela ouviu falar e por isso ela creu. Ela colocou a fé dela em ação. E Raabe, ela reconheceu que aqueles 2 homens eram enviados de Deus. Você tem reconhecido as pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho? Quantas vezes o Senhor levanta pessoas para te abençoar, para caminhar junto com você, mas você não consegue reconhecer? Então é importante que você creia no Deus que você já ouviu falar, nos tantos milagres, nas tantas maravilhas que Ele faz, e é importante que você reconheça, aprenda a identificar, a reconhecer os servos que o Senhor coloca no seu caminho para te ajudar. Por quê? Porque aqueles homens foram um canal de bênção do Senhor na vida de Raabe. E o Senhor, Ele tem colocado pessoas no seu caminho, porque Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Ele não vai deixar você caminhar sozinho ou sozinha. Então pode ter certeza que Ele tem enviado anjos, enviado pessoas para poder caminhar com você. Aprenda a identificar essas pessoas, pois elas serão um canal de bênção do Senhor para a sua vida. Raabe também creu que Deus poderia salvá-la com toda a sua família da iminente destruição. Ela já sabia que o povo de Israel iria invadir aquela cidade, iria conquistar aquela cidade, pois esse era o boato que corria ali. E ela sabia que eles já haviam conquistado, que Deus estava com eles, que tinha feito milagres na vida deles, que tinha aberto o mar para eles passarem, que tinha livrado eles do povo do Egito, da perseguição do Egito. Então, ela sabia daquela história, ela já ouvia falar assim, não só ela, como várias pessoas. Então, ela sabia sim que Deus estava com eles e que eles invadiriam a cidade e que tudo ali seria destruído, até mesmo a família dela. Porém, ela resolveu então ficar do lado do Senhor, não do lado daquele povo ali, daquela cidade. E ela sabe por quê? Porque ela sabia que se Deus era tão poderoso assim, Deus poderia salvá-la e salvar também a família dela. Então, ela, apesar de que as perspectivas naturais eram de morte e destruição, ela creu que Deus estava dando uma chance de livramento. E isso é muito importante. Qual o problema que você está passando? O problema de Raabe naquele momento era a iminente destruição que estava vindo sobre aquela cidade. E o risco de perder a própria vida e a própria família. Esse era o grande problema que Raabe estava enfrentando. Qual o problema que você está enfrentando hoje? Esse problema é tão grande que se torna maior do que o poder de Deus na sua vida? Eu quero que você reflita, porque ali Raabe, eu creio que ela colocou na balança. Será que todo esse risco que eu estou correndo aqui é maior do que esse Deus que eu ouço falar, né? Ou esse Deus é maior e Ele pode fazer algo melhor para a minha vida? Então ela creu que Deus era maior. Ela, ouvindo falar das maravilhas do Senhor, ela creu que Ele poderia operar na vida dela e poderia livrá-la. Então aquela fé dela impulsionou, né, para que o milagre dela viesse a acontecer. Era algo aos olhos humanos impossível. Era uma prostituta, uma pessoa que não servia a Deus, que estava em práticas erradas, que não agradava a Deus. Então tinha todas as chances de simplesmente o Senhor nem se importar com ela, né? Isso para quem não conhece o Senhor, porque a gente sabe que não é assim. O Senhor Deus, Ele é misericordioso, mas porém ela decidiu confiar em Deus, porque a fé que estava dentro do coração dela era maior. Ela sabia que Deus poderia livrá-la, e foi isso que aconteceu. Ela não deixou que o problema em volta fosse maior do que o Deus de Israel. Então é um apelo que eu te faço aqui também. Não deixe que o seu problema, o problema que você está enfrentando, seja maior do que o Deus que pode te ajudar, do que o Deus que pagou um alto preço entregando o seu filho na cruz por você. Ele tem tudo o que você precisa, e Ele te ama, Ele é Pai, e Ele quer te ajudar, Ele quer te livrar, mas Ele quer que você confie nele. Então Ele quer que você deposite a confiança nele, assim como Raabe depositou. E Raabe fez uma aliança com ele.
ela guardou o povo, lá, os espias lá, e o compromisso, né, que ela fez com eles, ela falou que ela iria colocar uma fitinha, um cordão, parece de escarlata, ali, escarlate, se não me engano, um cordão vermelho, para que quando eles viessem invadir a cidade, aquele seria o sinal para que eles não invadissem a casa dela, para que eles guardassem ela, guardassem a família dela. E ela, a parte dela seria o que? Não delatá-los, não iria entregá-los. E foi isso que aconteceu, tanto de uma parte como de outra parte, tanto da parte do povo de Israel como da parte de Raabe, foi cumprida a aliança. E o Senhor se agradou disso. O Senhor se agradou, o Senhor veio, abençoou, eles invadiram a cidade, eles teve muita destruição ali na cidade, teve muita morte, porém Raabe e toda a família de Raabe foi salva. Por quê? Porque o Senhor honrou a aliança que ela fez. Então esse é apenas um de vários exemplos de aliança que nós temos na Bíblia. Alianças que o próprio Deus também firmou com o próprio homem. Nós temos a aliança de Deus com Noé, nós temos a aliança de Deus com Abraão, com Moisés. Então nós temos vários exemplos. No decorrer da semana eu quero ver se vou deixando versículos para que você venha meditar nessas alianças. E em todas o Senhor foi fiel, porque Ele é um Deus de fidelidade. Então pode ter certeza, Ele vai te honrar, independente do que você esteja precisando. Não pense que o seu problema é maior do que Deus, porque Deus é soberano, está acima de todas as coisas e não há nada impossível para Ele. Então pode ter certeza que Ele vai honrar o seu compromisso. Basta que você faça a sua parte, espere e confie. Amém? Então que o Senhor te abençoe, né? Abençoe a sua vida e que você não deixe de meditar. Medite nessa passagem, Josué capítulo 2, versículos de 1 a 21. Conheça melhor essa história, porque através da palavra do Senhor você vai conhecendo o agir de Deus na vida do povo dele, como ele trabalhava, como ele era fiel àquelas pessoas, e você vai ver que não é diferente hoje em dia também com a sua vida. Amém? Jesus te abençoe.